Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Agora, é uma boa coisa permanecer posicionado em um lugar. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Melhor que ontem, irmã Valdécia cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. É verdade que essa não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e para isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar.
quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança, quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Agora, é uma boa coisa permanecer posicionado em um lugar. Responde o infortúnio ao senhor delegado: doutor, eu simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Agora, é uma boa coisa permanecer posicionado em um lugar. Ouvintes, baseados na mensagem ao terceiro selo, nós vamos tomando consciência real do que devemos fazer e como fazer. E, além de tudo, sabermos onde estamos parados. É muito fácil nós conseguirmos uma conclusão sobre isso. Comece a ler o livro de Êxodo, meditando nesse sentido, e você vai se encontrar em um determinado lugar. Você vai se encontrar amassando barro para Faraó. Você vai se encontrar atravessando o Mar Vermelho. Você vai se encontrar diante da rocha ferida e assim por diante.
episódio do Monte Sinai, rebelião de Coré. Por fim você chega às águas de Meribá. E por último, atravessa o Jordão, expulsa os gigantes, os moradores da terra, e possui a terra. Em qual lugar você está? Isso chama atenção para a igreja. A igreja que é composta de membros que são chamados para fora, portanto, já tem experimentado este êxodo. O profeta de Deus busca a causa do porquê Israel esteve cativo lá no Egito. E nós tomamos conhecimento que foi por causa da inveja de seus irmãos que eles foram parar lá. E também aprendemos que em tudo houve um propósito. Israel teria um bom tempo com o próprio José governando. Mas depois a coisa foi mudada completamente. Vocês têm que entender, todos nós temos que entender uma coisa muito profunda nesse instante. E Faraó não buscou Israel numa guerra lá fora, em sua terra, e o venceu em sua própria terra, em seu lugar, e o levou cativo para o Egito. Não. Israel foi com seus próprios pés para aquele cativeiro. E quem causou isto foi a inveja dos irmãos de José. Aquele sistema organizado, fechado, que nunca gostou, sempre aborreceu, portanto, o espírito da profecia, o espírito de Deus. Eles se iludem e aceitam a profecia carismática, mas a profecia da palavra eles odeiam e rejeitam. E eu, nesta hora, como sempre, me encontro surpreso com esta luz que a gente pode ver nesse instante. Que Faraó não foi lá fora, no lugar de Israel, buscá-lo. Teve uma guerra e venceu Israel lá fora, na sua terra, e o levou cativo para o Egito. Veja a causa pela qual Israel foi parar no Egito. Seus irmãos, isto é, irmãos de José, tomados de inveja, inclusive de ódio do próprio irmão, venderam-no como apelo de última hora, venderam-no para uma caravana que se destinava para o Egito. E lá ele foi parar na casa de Potifar. E se você conhece a história de José, chamado José do Egito, não precisa ouvir um comentário sobre isso. Busca aí o livro de Êxodo, incluindo Gênesis. Você leia meditando em Gênesis sobre as promessas de Abraão e esse episódio com Jacó. Eram 12 irmãos, filhos de Jacó, que fizeram isto. Eles tomaram José
desta forma. E aquilo significava Israel indo para o cativeiro. Quando eles venderam a José, eles estavam se vendendo, se entregando para um cativeiro. Por quanto? Quando José cresceu ali, esteve em honra, depois de sofrer tanto, parar no calabouço por causa da mulher. E quando ele foi exaltado, interpretando o sonho, ele se tornou um governador e preveniu e encheu os celeiros. Ele não foi profeta somente lá na casa de seus irmãos, na casa de seu pai. Ele foi profeta lá no Egito. E a sua profecia estava salvando a terra daquela fome terrível que viria. Através daquela fome, Israel deixaria o seu lugar e iria, como foi, para o Egito em busca de alimento. E ali, com festas e júbilos e gratidão, de lágrimas, de reconhecimento e tudo isto, por ali ficaram. E logo aquele que conhecia o testemunho daquela gente morreu. Aquele faraó passou e logo em seguida o outro que foi levantado trouxe Israel a um cativeiro terrível, a uma vida crucial, terrível mesmo, de sofrimento e angústia, amassando barro para fazer tijolos para o Egito, para Faraó. Então você vê que não são somente as coisas más que podem levar a um cativeiro. Coisas boas levam a um cativeiro. Coisas circunstanciais levam ao cativeiro. E neste mundo que estamos vivendo, o rei deste mundo, o Deus deste século, não tem que vencer a ninguém para escravizá-lo. Isso acontece novamente. O lado espiritual disso é tremendo. Por quê? A própria igreja caiu no laço de Satanás, no laço do Deus desse século, através de um espírito que eles chamam até hoje, que era Deus atuando, convertendo o imperador Constantino, para assim fazerem realizar o concílio de Nicéia e a igreja cair numa escravidão terrível, com credos e dogmas herdados do paganismo. Centenas de milhares e milhares de cristãos suspiraram, deram suas vidas, derramaram sangue em arenas, foram queimados em fogueiras, por causa deste passo terrível, enganoso, sutil, circunstancial até. Mas José entrou em cena novamente. O profeta de Deus veio, segundo as promessas de Deus, trazendo a mensagem do Êxodo. E toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem saído dos sistemas,
têm saído do Egito, que é o sistema denominacional organizado, assim estabelece o profeta de Deus. E a mensagem tem trazido para fora dos sistemas, e agora cabe à igreja que tem saído dos sistemas investigar em qual lugar está. Lugar certo, na hora certa. Lugar errado, na hora errada. Você pode se encontrar num lugar errado na hora errada. Você pode se encontrar no lugar certo na hora certa. E Deus tem advertido através da mensagem a todos quantos têm sido libertos deste cativeiro, lembrando-nos de que de todos que saíram do cativeiro do Egito, apenas 2, vejam, mais de 2 milhões saíram, mas apenas 2 entraram na terra prometida, que não significa o milênio, significa sim a era do vencedor. Então essa advertência vem trazendo um ânimo, um encorajamento, trazendo mais luz, não nesse entardecer, mas nesta meia-noite. Israel foi ali guiado por uma coluna de fogo, e logo essa coluna de fogo passou para dentro da arca da aliança. Já não era mais uma coluna de fogo, uma nuvem, mas era a arca da aliança que eles deveriam seguir, e que isso foi colocado dentro do Santo dos Santos, com as tábuas da lei, o vaso do maná que não desvanecia, a vara de Arão que reverdeceu de uma noite para o dia, dando frutos, o vaso do maná que não desvanecia e a luz que não apagava, a glória da Shekinah. Então veja, não foram todos que estiveram debaixo da nuvem que chegaram até a arca. E isso então adverte a todos que têm recebido a mensagem, que têm saído dos sistemas, porquanto tudo que tem acontecido no Êxodo, lá no deserto, está acontecendo também com todos, no mundo todo, com todos os grupos que têm saído dos sistemas e têm aceitado a mensagem. Cuide você. É uma boa coisa permanecer posicionado no lugar correto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdéns, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus,
as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição. Em meio à tentação que eu destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdéns, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição. Em meio à tentação que eu destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão.